que as mudanças só acontecem quando o povo se organiza, quando o povo luta, quando há mobilização popular. Nenhuma mudança no mundo aconteceu por vontade única dos governos. Sempre é preciso ter uma simbiose. De um lado, um governo popular que queira fazer mudança, que use a lei para isso, mas, de outro lado, tão importante quanto é nós termos movimentos populares que conscientizem a população, que organizem a população e que lutem pelos seus direitos fundamentais. Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E sobre a crise ambiental e os direitos dos povos, eu tenho a satisfação, a honra de conversar com João Pedro Stedley, ativista da Reforma Agrária. João, seja bem-vindo ao Radar Direitos Humanos. É sempre uma grande alegria ter você aqui conosco. Olá, Rodrigo, e a toda a comunidade anglicana de Brasília e do mundo. Prazer enorme estar com vocês e obrigado pelo privilégio de compartilhar algumas ideias através do podcast. O privilégio é todo nosso, meu querido. Vamos começar conversando sobre meio ambiente, né? Nós estamos falando aqui sobre crise ambiental e recentemente nós temos visto grandes catástrofes aqui no nosso país e mais recentemente a crise que ocorre no Rio Grande do Sul. Que correlações ou que conexões a gente pode fazer entre, na verdade, a nossa política agrária mais recente e esses efeitos no meio ambiente, João? Bem, a crise ambiental que muitos negaram logo aí durante o governo fascista, ela é gravíssima, ela atinge todo o planeta, ela já está destruindo muitas formas de vida vegetal, da fauna, e está matando também seres humanos, que pode colocar em risco, inclusive, a vida dos seres humanos no nosso planeta. Aí todo mundo, no sentido mais comum, a grande imprensa coloca a culpa nos indivíduos. Ah, vocês estão usando copo de plástico, vocês não fecham a torneira. Na verdade, isso é uma forma da grande imprensa esconder os verdadeiros culpados. O nosso planeta e os bens da natureza estão sendo dilapidados por grandes empresas capitalistas, que são as responsáveis por esses crimes ambientais. Então, como se explica que, apesar do Acordo de Paris, apesar das COP todos os anos, esses crimes ainda se repitam? Porque os governos não mandam nada. Quem manda é o capital. E o capital, em tempos de crise, como nos havia explicado a nossa querida Rosa Luxemburgo, ela diz que em tempos de crise, o capital corre lá para os bens da natureza e se apropria de forma privada para poder garantir a sua taxa de lucro e a sua acumulação permanente. Então, já que há crise nas fábricas, no comércio, então eles correm lá para a natureza. Então, se apropriam de uma forma estúpida das florestas, das terras, dos rios, das águas, dos minérios. E, evidentemente, que essa ofensiva descontrolada provoca desequilíbrios. Todos nós aqui ficamos estarrecidos com o que aconteceu durante os 4 anos
do governo do capitão, quando ele liberou os garimpeiros para invadirem as terras indígenas da Amazônia. Mas, por trás dos 25 mil garimpeiros, que deixaram aquela desgraça e mataram centenas de Yanomamis, não, estavam duas grandes empresas internacionais que compram o ouro deles, que compram os diamantes deles, que compram a bauxita deles, que é uma empresa do Canadá e outra empresa britânica. Só que essas empresas não aparecem, aparece só quem está lá na ponta, cometendo os crimes. Então, esse é o aspecto mais geral do movimento do capital. E, evidentemente, que na nossa área, o principal agente provocador dos desequilíbrios ambientais é esse modelo do agronegócio. Não? Porque todos sabemos, sobretudo vocês que moram no centro-oeste do país, onde o agronegócio é hegemônico, o que é o agronegócio? Uma grande propriedade que se dedica ao monocultivo, eles só plantam uma coisa, ou soja, ou gado, ou algodão, ou milho, ou cana. E para poder produzir um só produto, eles aplicam uma imensidão de agrotóxicos para matar todas as outras formas de vida. E esse agrotóxico, ele não só mata a biodiversidade daquele território, mas ele contamina as águas, ele contamina o solo. E ao matar as outras formas de vida, ele desequilibra também o meio ambiente, porque o regime das chuvas, ele é regulado pelas árvores. As árvores tanto atraem a chuva, como elas emitem oxigênio que vai virar chuva. Então, quando você destrói as árvores e fica aquela secura geral, um amigo nosso, inclusive pastor luterano lá do Mato Grosso, fez uma viagem da comunidade dele, nem me lembro de que município, até Cuiabá, me mandou vídeo. Ele passava pela estrada e só via aquela terra escura, sem nada, que era o intervalo entre a colheita da soja passada e agora que ainda eles não conseguiram plantar. Então a terra fica lá exposta 6 meses, sem nenhuma forma de vida. Então esses são os responsáveis pelo que está acontecendo das crises ambientais. E ao desequilibrar, então, o meio ambiente, ao desequilibrar o regime de chuvas, acontece essas tragédias humanas, o que nós assistimos na Líbia, o que nós assistimos. Imaginem lá na Europa, da onde vieram os nossos antepassados, lá do sul. No último verão morreram 67 mil pessoas de calor. Na Europa rica, que se acham os donos do mundo, morreram de calor. E quem morreram foram idosos e crianças, né, que não suportavam aquelas altas temperaturas. E agora, no meu Rio Grande amado, essa tragédia que nós acompanhamos, porque nas cabeceiras e nas laterais dos rios não tem mais a proteção das árvores. Eles encheram de soja, como a gente brincava, plantaram soja até no cemitério. Então, o monocultivo da soja, a destruição das árvores lá no Rio Grande, fez com que as chuvas torrenciais, que também é uma exceção, elas produzissem o desastre porque o leito do rio não consegue absorver. E aí a água, como não tem a proteção das árvores, corre para as laterais, que aí pegou as cidades, que essa é a novidade. Antes, os desastres aconteciam mais no interior, um pouco invisibilizados. Mas agora pegou as nossas pequenas cidades, inclusive, que as pessoas viviam muito bem, em casa de material, como nós dizemos. E, de repente, do dia para a noite, ou da noite para o dia, a água subiu com tal velocidade que destruiu centenas de casas naquela região do Rio Taquari, Mussum, Roca Salles, Encantado, etc. A gente percebe que
essas tragédias resultantes da monocultura, elas afetam não apenas o campo, mas agora começam a atingir as cidades, como tu bem falaste, né? Afetando direitos como, por exemplo, o direito à moradia, né? E com relação à alimentação, João, como é que a gente pode correlacionar a perda da qualidade dos alimentos e mesmo o envenenamento, né, do alimento que é produzido com esses agrotóxicos e a produção que nós temos hoje no país? A questão dos alimentos é um crime tão grave quanto essas mudanças climáticas, porque os alimentos, as pessoas não se dão conta, né? E nós hoje no Brasil estamos vivendo o enfrentamento na agricultura de 3 modelos diferentes e antagônicos. O primeiro modelo, que já me referi antes, é o modelo do latifúndio predador. Latifúndio aqui não como sinônimo só de grande propriedade da sua origem latina, mas como modelo de expoliação. Então o capital vai lá para a natureza e depreda tudo, que acabei de dizer. Depois que ele depreda, desmata, bota fogo, daí ele entrega para o agronegócio. O modelo do agronegócio, como também descrevi, ele não produz alimentos, ele produz commodities para exportação. 80% das terras brasileiras hoje se dedicam a cana, milho, soja, algodão e a pecuária bovina extensiva. Tudo isso vai para o exterior. E quando o agronegócio produz algum produto para o mercado interno, ainda é com muito agrotóxico, que é o caso da soja, que vai resultar o nosso azeite. Então, o agronegócio não consegue produzir alimentos saudáveis. E aí, o terceiro modelo, que é o modelo da agricultura familiar, da qual nós lutamos para defendê-la, para reproduzir. Quando o MST luta por reforma agrária, na verdade, ele está lutando contra o latifúndio predador, contra o agronegócio que agride a natureza, para mudar o modelo. Não é só uma questão de tamanho da área, é questão de modelo. E a agricultura familiar é a única que pode produzir utilizando a agroecologia. A agroecologia significa um conjunto de técnicas que permite você produzir alimentos sem usar agrotóxicos, né? E o agrotóxico, como já comentei, ele mata. Alguns biólogos, inclusive, têm nos dito que, do ponto de vista da natureza, o agrotóxico, que é um veneno químico, ele é mais grave para a natureza e para os alimentos do que o desmatamento e a queimada. Porque mesmo quando se desmata e queima, se você deixar a natureza parada, ela se recupera, se regenera. Que, aliás, era a técnica dos povos ancestrais, né? Eles faziam as coivaras, derrubavam uma parcela da mata, botavam fogo, depois iam para outra enquanto se recuperavam. Agora, o veneno mata, ele mata a vida que há no solo, porque o solo, como nos explicou Ana Maria Primavesi, ele tem vida com micro-organismos, a gente só enxerga as minhocas, né? Mas tem milhares de outros organismos que são os que dão a fertilidade para o solo. Bom, quando tu bota veneno, tu mata tudo aquilo. E faz com que na próxima safra você tenha que usar adubo químico, então. Então vira um círculo interminável. E aí não recupera mais. É isso que os biólogos dizem. Quando tu usa veneno, a natureza não se recupera mais, porque os micro-organismos, né, são mortos. E no caso do ser humano, pior ainda, porque a gente vai se alimentando de alimento com veneno, e esse veneno entra no nosso organismo e ele vai ficando lá, ele vai acumulando, e em algum momento ele vai começando a destruir as células. E é isso que gera os tumores. Por isso que
o câncer já virou uma epidemia, né? Porque antigamente as pessoas pegavam câncer já no final da vida, ou por algum problema mais sério. Agora não, nós temos casos de câncer em todas as idades, jovens, né? E isso, então, é resultado desse crime que está sendo cometido pelo modelo do agronegócio, que, para produzir, enche de agrotóxico os produtos agrícolas. E olha como é manipulada. Nós temos lutado, inclusive, com a campanha nacional contra os agrotóxicos, que participam as igrejas também, com o Instituto de Direito do Consumidor, para que lá na gôndola do supermercado pudesse aparecer: esse produto tem agrotóxico. Nós nunca conseguimos, embora tivesse no direito do consumidor. Ou seja, as pessoas estão comprando batata, estão comprando óleo de soja, sem saber o que tem dentro. Não basta só botar o Tzinho lá de semente transgênica. Tem que botar se tem agrotóxico ou não, porque isso que é a proteção da saúde. Então, nós estamos vivendo tempos duros, mas eu acho, para não ser pessimista, que há também um aumento da consciência cidadã, de começar a trabalhar a ideia de que o alimento é um direito e que o alimento tem que ser saudável. E por isso que nós temos recebido muito apoio da sociedade na cidade, quando nós fazemos as nossas feiras, né? Onde vamos lá levar os produtos da agroecologia. Em todas as capitais onde nós fizemos feira, é impressionante a adesão da população, a satisfação e a defesa que a população está começando a fazer da necessidade de termos alimentos sadios. E acho que uma terceira vertente que esse modelo predatório acarreta a destruição é do direito ao trabalho decente, não é? Nós podemos perceber aí várias e várias atuações do Ministério Público do Trabalho, dos auditores e auditoras fiscais do trabalho, em que descobrem situações em que trabalhadores e trabalhadoras no campo estão submetidos a condições análogas à escravidão, né? Então, a escravidão contemporânea também é um resultado desse modelo predatório que destrói não apenas a natureza, mas agride, viola os direitos ao trabalho, o direito do trabalho dessas pessoas. Tu não achas? Sem dúvida nenhuma. Sobretudo o modelo do latifúndio predador é aquele modelo que o capital moderno vai lá para a fronteira agrícola. E quando ele chega lá na fronteira agrícola, que aqui no nosso mapa nós poderíamos dizer região centro-oeste, a região do Mato Piba, Amazônia Legal, o capital vai avançando, se apropriando da natureza, e lá ele encontra os povos quilombolas, ele encontra os povos originários que vivem lá há centenas de anos. E é contra essa população, então, que eles praticam os crimes mais hediondos, desde o trabalho escravo, desde se apropriar das terras, expulsando eles de forma violenta, ou mesmo o assassinato. E é também uma faceta dessa mesma violência do capital que aparece também nas comunidades do interior com a intolerância religiosa. Meu Deus do céu! Quem é que está botando fogo nas casas de reza dos guaranis lá no Mato Grosso do Sul? Essa semana, sexta-feira, morreram 2 rezadores. Eles estavam lá compenetrados, rezando na sua casa de reza, como eles chamam, no Mato Grosso do Sul. E a fazendeirada, seus pistoleiros, como as casas são cobertas com sapé, né? Pegam fogo muito fácil, nesse calorão ainda. E botaram fogo na casa, era igual botar fogo numa igreja, né? E morreram os 2 rezadores. A mesma coisa nós assistimos lá no Recôncavo Baiano, o que fizeram com a mãe Bernadette. Ela era uma líder de um quilombola, líder religiosa, com seu povo de terreiro, e ela estava defendendo o território, porque como está numa região de especulação imobiliária, que querem construir aqueles resorts, querem fazer aquelas coisas para a classe média alta, o quilombo dela vivia sendo
instigado para que eles saíssem de lá. E nesse caso dos quilombolas, ainda é mais grave, porque pela lei brasileira são áreas coletivas, ninguém é dono, assim como as áreas indígenas. No fundo, a propriedade pertence à União, a todo o povo. Então o capital não tem como ir lá e comprar. Então ele só tem uma condição, é expulsar. Expulsar os índios, expulsar os quilombolas, expulsar os ribeirinhos, e assim por diante. Então, o trabalho escravo, a expulsão, a violência, o assassinato, é a face mais perversa dessa mão do capital, que vai lá na fronteira agrícola ou em áreas de especulação. Nós assistimos o ano passado, inclusive nós participamos de muita solidariedade, que em plena São Paulo, a maior cidade do hemisfério sul, nós temos lá uma aldeia Guarani, no Pico do Jaraguá, que desde os tempos, eles estão lá, pois uma imobiliária queria construir uns espigão e queria expulsar eles, porque é uma área de preservação ambiental, inclusive, tem muita árvore cuidada pelos índios, tem cachoeira, tem um rio, e, claro, a especulação imobiliária tentou expulsá-los para daí construir um condomínio de luxo. Graças a alguns promotores que tiveram consciência e o apoio da população da cidade, aquilo repercutiu muito e os guaranis também resistiram. Nós conseguimos salvá-los. Não sei até quando, mas espero que a gente consiga evitar. Então, esse é o cenário mais perverso da ação do capital. E em relação à articulação social, a organização da sociedade civil, os movimentos sociais, nós também percebemos graves ataques deste modelo predatório em relação aos movimentos sociais, né? Estamos assistindo agora, estamos gravando hoje, dia 20 de setembro de 2023, na expectativa da publicação do relatório da CPI do MST. Será que a gente pode afirmar que há um movimento orquestrado, uma estratégia de criminalização dos movimentos sociais, João? Bom, da parte do capital, sempre eles fazem isso. Aqui no Brasil se agravou porque nos últimos 6 anos, desde o golpe contra Dilma e depois os 4 anos de governo fascista, que é esse o termo que nós devemos chamar, nós temos explicado para a nossa militância, a nossa base, que não cabe aqui chamar de bolsonarismo. O Bolsonaro é um lumpen, ele só foi utilizado pelos capitalistas que têm vocação fascista. E o governo dele foi um governo fascista. E o que é o fascismo? O fascismo é a imposição da vontade do capital com a violência e com o ódio. Ou seja, eles não admitem a democracia, não admitem a oposição e não admitem que os trabalhadores se organizem e lutem pelos seus direitos. E por isso reprimem. Então nós viemos aí de 4 anos de muita repressão, né? E de difusão dessas ideias fascistas, do ódio e da violência. Então, o que aconteceu mais recentemente? Nós elegemos o Lula, derrotamos o fascismo do ponto de vista eleitoral, ainda que para isso tivemos que fazer uma grande frente ampla, da qual participaram, inclusive, alguns setores da burguesia. Graças a Deus, eles mudaram de lado. Alguns setores do agronegócio, para vocês não me chamarem de sectário, a metade do agronegócio mais inteligente mudou de lado e apoiou Lula. Porém, setores fascistas, patrocinados por aquele mesmo capital, se incrustaram em algum aparelho do Estado para seguir protegendo os privilégios do capital. O setor mais nítido, aonde eles estão estrincheirados, é o Banco Central. Porque a taxa de juros hoje é a forma de você explorar toda a população brasileira sem ela se dar conta. Às vezes, quando a gente vê
esse debate, a gente fica imaginando que é só o juro que nós temos que pagar no cartão de crédito, ou se atrasamos lá no banco. Não, o juro é pago por todo o povo brasileiro, dentro do preço das mercadorias. Porque as empresas recolhem os impostos que nós pagamos. Esses impostos vão lá para o Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional, então, pega o dinheiro de todo mundo e devolve para os bancos na forma de pagamento dos juros. E quem determina a taxa de juros? O Banco Central, que é controlado pelos bancos. Então, botaram a raposa cuidar do galinheiro. Então, o vice-presidente Alckmin me explicou até de forma didática esses tempos na televisão. A cada 1% da taxa de juros, significa que o governo tem que pagar 38 bilhões com o nosso dinheiro. E, em vez de ir para a saúde, educação, reforma agrária, vai para a taxa de juros. A segunda trincheira que a direita fascista se incrustou é na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque a Câmara dos Deputados ainda é representativa de um sistema eleitoral iníquo, que não é democrático. Então, note, nós temos 1% da população brasileira que é agronegócio e latifúndio. No entanto, eles controlam 240 deputados. Eles controlam 40% dos deputados, sendo 1%. Por que isso acontece? Porque eles têm o dinheiro. Porque o sistema eleitoral brasileiro ainda é refém de que precisa ter muito dinheiro para fazer campanha eleitoral no Brasil. E essa distorção nós só vamos corrigir no futuro com uma Assembleia Constituinte, com uma nova Constituinte, etc. e tal. Não vai ser com reforminhas pontuais. Então, a CPI contra o MST, ela só foi uma forma dos fascistas se vingarem. Nem foi o agronegócio. E do que eles queriam se vingar? Bom, nós perdemos o Executivo, perdemos o Ministério da Agricultura. Então, a forma de nós se vingar e controlar os movimentos no campo é nós criar aqui na Câmara um palanque, um tribunal, que nós possa vigiar o governo e, ao mesmo tempo, criminalizar os movimentos populares. Então, eles pegaram o MST porque era mais visível, porque nós se expomos mais na campanha em favor do Lula, e em cima de nós eles queriam dar um exemplo a todos os movimentos populares. Tanto é que no início até eles tentaram convocar o Boulos, convocar o MTST, convocar outros movimentos que atuam no campo, convocaram o Zé Rainha, que é da Frente Nacional de Lutas. Então, o espectro era mais amplo. A sorte é que os deputados, inclusive, reagiram com muito vigor e acabou, ficou só o MST como vítima. Mas o objetivo, tu tem toda a razão. Eles queriam utilizar esse tribunal de exceção que transformaram a CPI para tentar criminalizar a luta social. E isso que é importante para eles, porque eles sabem, talvez mais do que o próprio governo Lula. Estou falando do governo Lula, não do presidente Lula. Que eu noto que tem muita gente ainda nos ministérios que não tem a consciência necessária, que as mudanças só acontecem quando o povo se organiza, quando o povo luta, quando há mobilização popular. Nenhuma mudança no mundo aconteceu por vontade única dos governos. Sempre é preciso ter uma simbiose. De um lado, um governo popular que queira fazer mudanças, que use a lei para isso, mas, de outro lado, tão importante quanto é nós termos movimentos populares que conscientizem a população, que organizem a população e que lutem pelos seus direitos fundamentais. E qual deve ser, ou qual pode ser, João, o papel da religião organizada, dos movimentos religiosos, das igrejas, das comunidades tradicionais, dos povos de terreiro? Como é que as pessoas de fé
podem se engajar nesse movimento de resistência contra esse modelo predatório? Como é que as pessoas da espiritualidade podem, de fato, contribuir para avançar os direitos humanos, os direitos ambientais e reduzir essa crise ambiental que nos destrói? Nós, brasileiros, somos privilegiados, que vivemos num território onde convivemos com muitas culturas, muitas etnias, desde os povos originários, que eram mais de 300, e depois os que se somaram nesse território, os nossos antepassados camponeses pobres que vieram da Europa, os trabalhadores escravizados que vieram da África, trazidos à força militar. Depois, no século XX, tivemos também muita migração asiática, coreanos, chineses e até hindus. E isso gerou uma sociedade plural na cultura, na culinária e também nas escolhas de como praticar a fé. E isso é muito importante. Talvez o Brasil seja a sociedade mais plural nas formas de praticar a sua fé. E todas as pessoas têm fé. Ninguém consegue viver sem fé, porque você tem que acreditar em alguma coisa. Não é? Então, eu acho que os militantes, digamos assim, que atuam na sociedade, nesses espaços religiosos, não é? Eles têm um papel fundamental, porque a religião não é só uma alienação, como muitos pensam. A religião é uma forma de você unir o povo em torno de um projeto. Não? Nós que somos cristãos, usamos o projeto que está lá no Evangelho. Mas outras formas de expressar a fé também têm projetos. Não? Eu gosto muito, por exemplo, da forma como o povo de terreiro pratica a sua fé, porque é impressionante a defesa que eles fazem da natureza. Né? Eles usam as árvores, as plantas, nas suas liturgias religiosas. Né? Então, o projeto de povo de terreiro é salvar a natureza. Né? Muito bonito isso. Então, eu acho que as religiões têm um papel fundamental de conscientizar a população, de nos ajudar a que o povo brasileiro tenha um projeto de vida, que tenha um projeto onde todo mundo viva bem, um projeto de defesa da natureza, um projeto que dê alimentos para todos, porque o alimento é energia e nos deixa vivos. Então, faço até com uma conclamação. Eu acho que em tempos de crise ideológica que nós estamos vivendo, em tempos de crise do capitalismo, é fundamental que as religiões atuem como um fator de conscientização da população, e não de alienação, ou como algumas igrejas, né, se transformaram até lojas de acumulação de capital. João, muito obrigado pela tua disponibilidade em compartilhar conosco sobre esse tema tão importante, a crise ambiental e os direitos dos povos. Precisamos, de fato, nos engajar enquanto homens e mulheres, pessoas que dependem deste planeta, que dependem do meio ambiente para continuarmos a existir e também para gerações futuras. Então é importante, muitíssimo importante continuar, não deixar este assunto cair no esquecimento e continuar a denunciar as violências e esse modelo predatório. Então, com este agradecimento, em nome da Diocese Anglicana de Brasília, eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Muito obrigado, Rodrigo. Foi um privilégio conversar com vocês. Te agradeço essa oportunidade e tuas sábias perguntas. Quero enviar um abraço especial a toda a comunidade anglicana. Nós temos um carinho muito grande, uma gratidão com vocês, porque a Igreja Anglicana, poucas pessoas talvez saibam, mas ela esteve sempre com o MST, com a luta pela reforma agrária, desde o início do movimento. Seja lá no Rio Grande do Sul, seja em outros espaços, que vocês sempre estiveram junto na construção desse projeto de uma sociedade mais justa e igualitária. E também a todos que nos acompanharam nesse podcast. E felicito por também um esforço de usar os meios de comunicação
para debater ideias, conscientizar as pessoas, que nesses tempos de crise ideológica é fundamental. O centro, para usar um jargão da esquerda, vamos dizer assim, o centro hoje da luta de classes não é a disputa por salário. O centro da luta de classe hoje é a luta ideológica. É a disputa, que tipo de sociedade você quer viver? Que tipo de planeta você quer viver? Então, por trás da crise ambiental também é uma luta ideológica. Então, você, só porque tem dinheiro, pode ir lá na Amazônia, derrubar as árvores, vender a madeira e até... Só porque você tem dinheiro, você pode ir lá e roubar o minério dos índios? Não. E isso é uma luta ideológica, né? Porque você tem que se contrapor contra a força do capital, contra a força do opressor. Bem, fico por aqui. Um grande abraço a todos e todas e nos vemos logo aí. Força, pessoal! Eu tive a satisfação de conversar com João Pedro Stedley, ativista da reforma agrária, sobre a crise ambiental e os direitos dos povos. E desejo a vocês que nos escutam, que fiquem bem e até o nosso próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência, e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.